Canal Esporte Total, momentos emocionantes, trazendo o motociclismo em destaque neste vídeo, falar aqui dos testes de Jerez do Mundial Superbike, que está vindo aí, olhares do Brasil para o Superbike, já que o brasileiro Eric Granado vai participar. Competição que o nosso canal já cobre há bastante tempo, então vem comigo, esse é o assunto de mais um vídeo aqui do canal, deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada, vídeos diários sobre motociclismo pra você. Também acesse o nosso site, informatudo.com.br/esportes, tudo começa lá, muita coisa que não passa aqui pelo YouTube está lá no site, então fique ligado. E o nosso Pix também na tela, caso você goste desse nosso trabalho em divulgar esses esportes menos favorecidos na grande mídia, qualquer valor é bem-vindo. Roda a vinheta e vamos com a informação. As notícias sobre os testes de Jerez são poucas, mas elas existem. De fato, não há notícias dos 3 dias de teste de inverno no circuito de Jerez, mas os pilotos do Campeonato Mundial de Superbike estão comunicativos. Vamos saber do que vazou desde o primeiro dia de testes. Como o circuito de Jerez foi agendado pela equipe de testes de MotoGP da Honda, eles também estão ditando as regras para os testes, que vão até o dia 15 de dezembro. Os pedidos de credenciamento de jornalistas e fotógrafos foram rejeitados, mesmo os das equipes participantes. Com as redes sociais e smartphones registrando imagens nítidas, ficou claro que o apagão de notícias imposto pela Honda não duraria muito. Portanto, não demorou muito para que as primeiras fotos e declarações aparecessem nas contas do Instagram dos pilotos da Superbike. A propósito, especialmente com os pilotos da Honda, Iker Lecuona e o Javi Vierge, bem como o novato da ME, o Eric Granado. E os brasileiros certamente estão na expectativa do seu representante, o Granado, disputando a categoria máxima da Superbike. E com relação à Honda, que nos últimos anos costuma prometer bastante e cumprir pouco, as preocupações começam, principalmente por Eric estar em uma equipe satélite e não na equipe principal. Se na principal já é difícil, imagino na satélite. E Granado começou com azar, pois choveu no primeiro dia. Abre aspas, apesar das condições, estou satisfeito com o dia de trabalho, disse Vierge. Demos passos na direção certa e conseguimos melhorar a sensação no molhado. Lecuona acrescentou, realmente positivo, fizemos muito trabalho em condições adversas. Vamos ver como ocorre na sequência do teste, porque ainda temos um longo caminho a percorrer. Por enquanto, no entanto, temos resultados promissores, fecha aspas. É certo que não são informações de longo alcance que foram publicadas pelos pilotos. No entanto, o trabalho de teste só foi possível de forma limitada, em uma pista molhada e chuva repetida. Também presente no teste está a equipe de fábrica da Yamaha, com Toprak Razgatlioglu e Andrea Locatelli, bem como a GRT, com os estreantes Dominique Aegerter, campeão da Moto E e bicampeão da Super Sport, e também o Remy Gardner, vindo da MotoGP. São duas coisas que tendem a apimentar a temporada 2023. Aegerter com sua experiência e também a rivalidade com o Granado, que vimos na Moto E, e o Gardner mais um piloto com experiência de MotoGP. Enquanto Aegerter descrevia suas primeiras impressões da R1, Razgatlioglu fez uma breve declaração vista no Instagram, abre aspas, um bom dia com o número com o qual me sinto melhor, o 54. Passamos o primeiro dia de testes na chuva e melhoramos significativamente, disse o número 54. Toprak Razgatlioglu, que está de volta ao passado. Depois de Álvaro Bautista ter conquistado o título mundial, o piloto turco da Yamaha foi forçado a ceder seu número 1 ao espanhol da Ducati. Em Jerez, na última prova desse 2022, o ex-campeão mundial voltou assim ao Desporto 54, número que sempre o acompanhou ao longo da carreira. Inevitável, no canto superior esquerdo está a imagem, claro, da bandeira turca, que você pode ver aí na imagem. E a chuva comprometeu o dia de testes do World Superbike lá em Jerez. Os testes privados da equipe do Mundial de Superbike em Jerez sofreram um revés nesta terça-feira. A chuva na zona do circuito de Jerez Angel Neto impediram aproveitar o dia de trabalhos. De acordo com o site GP One, apenas 4 pilotos chegaram a rodar. Isso aconteceu durante a manhã, depois de um período de chuva fraca dar tréguas. Iker Lecuona, do time HRC, o Loris Bass, da Benovo Action BMW, o Remy Gardner, da GRT Yamaha e o Toprak Razgatlioglu, da Pata Yamaha.
ainda há mais 2 dias de teste privado, que se estende até quinta-feira. E na sequência deverão juntar-se as estruturas de MotoGP da Honda e da KTM, com a expectativa a ser de que as condições meteorológicas amainem e permitam testar adequadamente para fechar a ação em pista neste ano. E quando tivermos mais informações, você, claro, vai ficar sabendo aqui no canal, por isso fique ligado. Porém, segundo postagem de Eric Granado, ele, apesar da chuva, também chegou a rodar algumas voltas no teste. Tá aí na tela para você a imagem e a postagem dele. Abre aspas, primeiro dia de aprendizado no World Superbike, conhecendo minha Honda CBR 1000RR R Fireblade e minha equipe Mie Racing Team. As condições de pista não eram as melhores e não dei muitas voltas, mas estou feliz e não vejo a hora de continuar evoluindo amanhã. E sobre Dominique Aegerter, o bicampeão mundial de SSP fez sua estreia a bordo da R1 pela GRT Yamaha ao completar 47 voltas no que acabou sendo meio-dia de ação. Como o teste de Jerez há 2 semanas, que viu o 6 vezes campeão Jonathan Rea, o Alex Lewis e o Scott Redding, todos afetados pelo tempo úmido, o Aegerter também foi reduzido à falta de tempo de pista no circuito espanhol. Abre aspas, terminamos o primeiro dia de teste em condições de chuva e fizemos apenas meio-dia, disse o Aegerter ao site do World Superbike. Acho que fizemos cerca de 47 voltas, todas com chuva e muito vento. Não estava muito frio, mas em condições estranhas. É difícil ter uma primeira sensação nesse tipo de moto, em um clima como este. Então, digamos que foi um pouco difícil sentir a sensação e a configuração. Mudamos a posição do assento e nos acostumamos com a eletrônica e os botões, fecha aspas. Apesar das condições serem menos favoráveis, Aegerter ganhou uma experiência valiosa no molhado antes da próxima temporada. O piloto suíço sentiu que era necessário mais velocidade nas curvas e o ângulo de inclinação em condições de chuva, embora isso deva ocorrer à medida que ele ganha mais experiência com máquinas de superbike. Aegerter continuou, abre aspas, foi bom ver a equipe pela primeira vez e apenas trabalhar com eles e ver como eles trabalham e como reajo às mudanças, tudo planejado. O plano principal para hoje era verificar se tudo está funcionando e fazer pequenas alterações, dar algum feedback, mas com certeza queríamos um tempo de pista seca, mas não parece bom para a sequência do treino. No molhado preciso de mais velocidade nas curvas e ângulo de inclinação, mas isso virá com mais voltas e quando eu tiver mais confiança na moto. Também modificaremos as peças e configurações eletrônicas, fecha aspas, disse ele. Também fazendo sua estreia no teste privado estava o novo companheiro de equipe, Remy Gardner, enquanto Toprak Razgatlioglu também esteve em ação no primeiro dia, como já falamos aqui. E sobre a Honda, atualizações importantes. Para a marca, o tempo chuvoso no teste de Jerez não é um desastre completo, já que os pilotos de fábrica Iker Lecuona e Javi Vierge sofreram particularmente mal também na pista molhada e escorregadia no Campeonato Mundial de Superbike 2022. Abre aspas, temos que melhorar no molhado de qualquer maneira, então vamos tentar entender nossos problemas, disse o chefe da equipe, o Leon Kemmer, ao site oficial do Campeonato Mundial. No entanto, o ex-piloto também espera testes no seco na sequência do teste. Ele fala, temos uma especificação de motor ligeiramente modificada, uma evolução do braço oscilante e precisamos trabalhar na geometria, mas isso não vai funcionar bem nessas condições molhadas. Também temos alguns itens eletrônicos, mas apenas o material normal. O braço oscilante é uma evolução para tentar obter um pouco mais de aderência no ângulo máximo de inclinação. Para o motor, estamos visando a faixa de RPM mais baixa, aceleração e frenagem de motor, porque queremos mais torque. Também experimentamos diferentes relações de transmissão para encontrar a configuração ideal. Se você alterar o torque, também precisará ajustar a relação de transmissão. Isso é otimização normal, fecha aspas, refletiu Kemmer. Além disso, pode-se supor que a Honda lidará com o teste com as peças de superconcessão. Essas peças são voltadas para o chassi, na CBR 1000RR, na coluna de direção. E o sistema de superconcessão não vai fazer milagres à Honda. Mesmo que a marca fosse uma moto presente no Campeonato do Mundo Superbike antes de 2020, foi em pleno ano de pandemia que a HRC intensificou a aposta no World Superbike, com a nova CBR 1000RRR, conhecida como Triple Air Fireblade SP.
Essa época de 2022 é a terceira para a Team HRC, mas é a primeira sem Álvaro Bautista e Leon Haslam, que deixaram a equipe no final de 2021, sendo substituídos por Iker Lecuona e o Javi Vierge. No final deste ano de estreia, os dois pilotos terminaram em 9º e 10º lugar no campeonato. Agora, com o estatuto de superconcessão, a Honda tem possibilidade de fazer crescer a sua moto de forma mais livre, tal como a BMW, com os regulamentos e permitirem um benefício face a Ducati, Kawasaki e Yamaha. Leon Kemmier, atual Team Manager na Team HRC, abordou essa temática ao Mundial Superbike, ao seu site, abre aspas, não é que se consiga uma coisa e de repente vai se tornar imediatamente competitivo com o sistema de superconcessão. Há tantas peças em movimento para uma equipe. As equipes estão nesse paddock há 15 e 20 anos e leva tempo, enquanto a equipe a lá chegar. É o terceiro ano como equipe. Há muitas pequenas peças que precisamos de continuar a melhorar na estrutura e também na moto. É uma moto nova, fecha aspas, disse ele. Segundo o ex-piloto, a pandemia não ajudou em nada o desenvolvimento da CBR. Ele disse, abre aspas, com o primeiro ano de Covid, nada foi realmente feito. No ano passado e este ano houve bons progressos, a parte difícil é a última, e é aí que estamos agora. Para nós, enquanto HRC, temos de continuar a trabalhar no nosso próprio projeto e concentrar-nos nas nossas próprias questões e coisas que sabemos que podemos melhorar. Esse é o objetivo. E ele conclui dizendo, é importante ter um pouco de tempo livre durante o Natal para refletir e já compreendemos bastante coisa sobre onde precisamos melhorar. O que é importante, teremos muitas reuniões e discussões durante o inverno para ver como nós, como equipe, podemos então melhorar. E a Honda retorna também ao Mundial de Super Sport. Em meados de setembro, aqui no canal nós noticiamos que a Honda estaria de volta ao Campeonato Mundial de Super Sport. Vou deixar o link no card para você verificar. A Honda CBR 600RR, desenvolvida especialmente para corridas e disponível apenas no Japão, não é uma verdadeira novidade. A CBR 600RR foi recém-revestida e tecnicamente modificada, uma vez que foi construída desde 2011. O design é baseado na Mil Fireblade, complementando por asas laterais. As extensas modificações do motor melhoram especificamente o potencial para uso em corridas. A inovação mais importante é a introdução do Ride-by-Wire, ou acelerador eletrônico, para poder ajustar a eletrônica padrão Mectronic, que é obrigatória no Campeonato Mundial de Super Sport desde 2019. No dia 14 de dezembro foi apresentado oficialmente o novo projeto do ME, as 3 letras que representam Midori International Engineering. A equipe ME cuidará da equipe Superbike com Eric Granado e o Hafiz Sharin em 2023, enquanto o Moriwaki se unirá à equipe espanhola MS para o Campeonato Mundial de Super Sport. O nome, pelo menos provisório, é MEMS Racing Honda Team. Até que ponto a Honda Racing Corporation, responsável por todas as aparições de fábrica da fabricante japonesa, está envolvida no projeto, não foi anunciado. O chefe da equipe, Midori Moriwaki, pretende uma cooperação estreita, mas a equipe não competirá sob o nome de Team HRC em 2023. Isso não significa muito. Quando os japoneses voltaram de fábrica ao Campeonato Mundial de Superbike 2019, eles o fizeram sob o disfarce da equipe Moriwaki até a Honda. Também não está claro como o prominente patrocinador Petronas aparecerá. Muita coisa ainda pode acontecer antes do início da temporada 2023 na Austrália, no final de fevereiro. O chefe da equipe, o Moriwaki, prometeu informações adicionais para a apresentação física sem data da equipe. E conforme foi anunciado no site speedweek.com, o britânico Tahan Mackenzie, de 27 anos, e o malaio Adam Norodin, de 24, foram confirmados como pilotos. O bicampeão britânico Mackenzie, Super Sport 2016 e Superbike 2021, se separou da Yamaha após 6 anos com a equipe MEC AMS e assumirá a liderança. Norodin tem experiência nos campeonatos do mundo de Moto 3 e Moto 2 e mantém uma ligação estreita com a Petronas. A última vez que vimos a Honda com equipe fixa em 2020 foi na categoria de média cilindrada. O inglês Kyle Smith,
conquistou a última vitória para a marca, que já foi dominante na classe em 30 de outubro de 2016, no final da temporada no Qatar. Por hoje é isso, meus amigos, sobre a Superbike e os testes de Jerez, mas fique ligado, quando surgirem mais informações, elas estarão com certeza no site informatudo.com.br/esportes ou então aqui no YouTube. Lembrando você, vamos transmitir ao vivo as corridas de 2023 no nosso canal aqui do YouTube, aguardando, claro, a sua audiência. Vai ser muito bacana trazer o Eric Granado, nosso brasileiro, que vai nos representar nosso país nesta competição. E claro, aguardo a sua audiência, que foi muito bacana também neste ano de 2022. Chegou até aqui? Deve ter gostado então, né? Deixa o like, se inscreva, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. Acesse nosso site citado, informatudo.com.br/esportes, tudo começa lá. E nosso Pix também aí na tela, caso você queira e possa doar qualquer valor, é bem-vindo. Por hoje é isso, é o que tínhamos de informação, são poucas as informações, mas mesmo assim deu um vídeo longo aqui no canal, né? Assim que as demais informações com o restante dos testes surgirem, claro, vamos divulgando pra você. Valeu, obrigado e até mais!